o contexto histórico complexo no qual os homens estavam inseridos nessa época, né? A gente vive aí um momento em que o homem está tentando entender o seu espaço no mundo, a gente vive um momento em que a gente passa por uma grande crise, né? Os Estados Unidos com a crise de 29, o Brasil aqui com o Estado Novo de Getúlio Vargas, temos a Revolução de 30, temos todo um mundo, né? O nazifascismo na Alemanha e na Itália, então a gente tem todo um mundo conflituoso. E, nesse sentido, a gente, quando vai estudar a poesia, a gente percebe muito um aspecto universal, né? A gente percebe esse homem preocupado com o que está acontecendo e tudo mais. Porém, quando a gente leva um pouco a conversa para a questão da prosa, não que o homem não esteja preocupado com o que está acontecendo no mundo, mas ele se volta com uma perspectiva que é fundamental, que eu gostaria muito que vocês anotassem, que é o seguinte: essa fase, que é a fase da prosa modernista, ela deseja apresentar os determinados Brasis contidos no Brasil. Então, os muitos Brasis que existem no Brasil, né, o foco de apresentar de uma perspectiva de denúncia mesmo, de uma perspectiva de dificuldade de cada uma das regiões ao lidar com seus problemas devido ao abandono, esse tópico é o mais importante para nós aqui no Romance de 30, tá? Então, aqui, a gente não vai ver muito a questão do nazismo ou da Grande Guerra, ou do fim da Primeira Guerra e eclosão da Segunda. A gente não vai ver nada de Revolução Russa em 17, a gente não vai perceber esse tipo de coisa. A gente vai ver aqui uma prosa voltada para apresentar os problemas do Brasil e das regiões do Brasil para o próprio Brasil. Isso é muito importante, tá? E se a gente toca nesse ponto, a gente está falando aí de um regionalismo e de uma denúncia social importantíssimos, tá? Então, como toda aula de literatura, a gente sempre começa com um mote, né? O mote seria a inspiração e seria, no caso, o que vai nortear o nosso pensamento, tá? Então, aqui nesse caso, eu coloquei para vocês o seguinte: o regionalismo é o pé de fogo da literatura, mas a dor é universal, porque é uma expressão de humanidade. Então, a gente está falando aqui, né, de um ponto do regionalismo que vai servir para mostrar para o nosso próprio país que não importa se você está passando por isso no norte, no nordeste, no sul, no sudeste, no centro-oeste, o que importa é que todos nós, enquanto seres humanos, sentimos a dor pelo outro. Eu diria que essa segunda fase modernista, em relação à prosa, no caso, que ela é mais empática. Ela procura lidar ali com os problemas em escala nacional. A gente tem um país, né, de dimensões continentais, um país enorme, e a gente não se conhece. Então, se a gente não se conhece, cara, peraí, a gente precisa se conhecer. A gente precisa conhecer a dor de cada um e perceber que a dor de cada um acaba sendo a dor de todos, né? Então, nesse sentido, o José Américo de Almeida, que é um escritor de um romance conhecido da época, né, que depois a gente vai fazer exercício sobre, não hoje no simulado, mas na aula que vem, quando a gente for fazer exercício dessa segunda fase inteira, esse romance dele se chama A Bagaceira, que é o primeiro romance do ciclo regionalista nordestino, tá? Dos anos 30. Então, ele diz isso no início do seu romance. Ele quer chamar a atenção para o regionalismo. Então, você poderia me perguntar assim, já,
então é por isso que a segunda fase do modernismo é conhecida como fase regionalista? Sim, porque esse é o principal foco, tá? Eu coloquei aqui para vocês uma tela, como a gente tem feito nas aulas de literatura, né, sempre trazendo alguma questão da arte, para que vocês vejam, né, para que vocês possam olhar e já, caso isso apareça em alguma prova, para que vocês já se liguem, né? E toda vez que eu boto alguma imagem aqui, alguma tela, alguma coisa, porque eu já vi em prova, então acho importante trazer. A gente tem aqui essa tela, que se chama, né, no caso, Cangaceiro, que é do Aldemir Martins, e aí a gente consegue meio que enxergar, né, que aqui a gente tem a referência ao cangaço, que eu acho que o Gustavo, se não explicou, ainda vai explicar, né? Então, a ideia de cangaço diz respeito muito ao banditismo, aos crimes que foram ocorridos lá no sertão do Nordeste, né, no início do século, final do século XVIII e iniciozinho ali do século XX. Então, a gente já tem, né, grandes referências de que o cangaço era muito, como é que eu posso dizer? Era muito agressivo, que o intuito era defender as terras dos índios e dos inimigos, mas, obviamente, existia uma questão política, então eles defendiam os próprios interesses, e a gente tem aí uma pintura revelando isso, tá? Então, dentro desse regionalismo que a gente vai estudar em 1930, a gente vai ter bastante o quê? Bastante imigrante, bastante trabalhador, bastante beato, bastante coronel, bastante senhor do engenho, bastante cangaceiro e tantos outros tipos de homens característicos dessas regiões, né? Que vão da mata canavieira e do semiárido para essas páginas dos livros e vão assumir, no caso, as condições que nunca assumiram, que são condições de protagonistas. Ano passado, por exemplo, a UERJ cobrou Vidas Secas de Graciliano Ramos, então colocando aí personagens marginalizados à frente, né? O que revela aí, de alguma maneira, que esse protagonismo está sendo dado, né? A gente não está querendo mais esconder a nossa realidade. Como eu falei no início da aula, a gente está querendo mostrar para o Brasil quem é o Brasil. Porque o Brasil era muito focado ali, Rio de Janeiro, Minas, São Paulo, era esse eixo, né? Mas, na verdade, não é só isso. A gente tem muita história aí nesses quilômetros e quilômetros de extensão, tá bom? Então, quando a gente pensa nesse romance dos anos 30 e 40, o que a gente tem que pensar de importante? Aí eu coloquei aqui para vocês alguns apontamentos, tá? Primeiro, diz respeito ao seguinte: os anos de 25 e 30 marcam a divulgação do modernismo pelos vários estados brasileiros. Esse aspecto que eu falei para vocês não vai ser mais pontual, vai ser universal. Vamos mostrar os Brasis contidos no Brasil. O Brasil não é só São Paulo, Rio e Minas. O Brasil não é só Santa Catarina, não é só Curitiba. O país não é só Sul e Sudeste. O país, ele tem o Norte, tem o Nordeste, tem o Centro-Oeste. Ele precisa ser mostrado, senão você não vai conhecer a sua história. E se você não conhece a sua história, você é fadado a repetir os problemas do passado, tá? Então, a gente tem esse aspecto aqui bem saindo da parte para o todo, né? Em 1926, a gente tem um manifesto regionalista que foi lançado e ele procurava desenvolver o sentimento de unidade do Nordeste dentro dos novos valores modernistas, e aí eu chamo a sua atenção para o seguinte sentido. Quando a gente fala sobre essa ideia aqui, deixa eu botar um pontinho aqui em cima, ele ficou na linha errada. Quando a gente fala sobre isso aqui, não tenha dúvida de que o Nordeste foi
né, o espaço ali mais explorado, não só explorado de fato, né, explorado porque foi explorado, quanto às questões sociais, quanto às questões econômicas e tudo mais, mas também foi a região que mais sofreu. Então, vamos ter mais publicações e mais escritores falando sobre o Norte e o Nordeste, tá? Então, a gente precisa compreender aqui, sair um pouco da nossa caixinha e passar a enxergar o povo sofrido do Nordeste, né? E como todo esse problema vivido, né, problema de desigualdade social, problema de disputa de terras, problema de crise financeira, como isso tudo se deu. Mas para você conhecer como isso tudo se deu, você precisa conhecer a história. Se você não conhece a história, você acha que não tem, você acha que é invenção, você acha que aquilo de fato não ocorreu. Tá? Então, para isso que essa literatura vem com essa pegada regionalista fortíssima. Tá? Esse período que a gente está estudando, que é de 30 a 45, ele vai trazer nomes importantes na literatura brasileira. Então, José Lins do Rego, Graciliano Ramos, Raquel de Queiroz, Jorge Amado e Érico Veríssimo são os principais representantes da prosa modernista, tá? Então, a gente está vivendo, né, como eu já falei para vocês, todo aquele cenário político e social tenso, né, todas as questões de consequência da crise de 29, dos choques ideológicos que o mundo está vivendo, isso tudo chega aqui, né? E isso tudo, essa efervescência, vai gerar o que eu chamo de campo propício ao desenvolvimento de um romance caracterizado pela denúncia social. Então, tudo que está acontecendo no mundo vai reverberar aqui para a gente fazer, para a gente construir uma realidade brasileira agora, mostrando aí que as relações entre nós, seres humanos, e o mundo não estão equilibradas, elas não estão bem, nós precisamos sair desse estado de tensão vivido nesse momento. Aí você fala assim, já, mas você falou no início da aula que aqui não vai se falar muito sobre Segunda Guerra, que não vai se falar muito sobre nazifascismo, e aí agora você está falando que o cenário mundial influenciava aqui. Gente, obviamente influenciava, mas o foco aqui não é falar da guerra, o foco aqui não é falar do nazifascismo, o foco aqui é falar da realidade brasileira. Isso é o mais importante, tá? Então, a gente está buscando aqui incessantemente quem é o homem brasileiro. Para isso, a gente precisa conhecer o nosso país. E aí, obviamente, a gente vai conseguir entender quem é o brasileiro e qual é a sua relação. Qual é a relação do brasileiro com o meio no qual ele vive, tá? Óbvio que algumas questões não podem deixar de ser colocadas, né? Decadência do engenho de cana-de-açúcar, porque as usinas estavam tomando conta, o poder político nas mãos de pessoas que só defendiam os próprios interesses, as secas, que revelavam aí questões de desigualdade social, essa movimentação migratória saindo de um lugar em busca de melhores condições de vida, indo para outro, isso é muito presente, porque se você está numa região que está sofrendo muito, e você tem uma família, e você tem uma vida, você não pode ficar nessa região, você precisa ir embora, você precisa buscar, você precisa sair daquela realidade. Então, aqui a gente está lidando com isso, a gente está lidando com um mundo muito ruim, né, muito complexo, muito tenso, e a gente está tentando se entender enquanto país, enquanto nação. Para se entender enquanto nação, a gente precisa difundir o conhecimento sobre o que se passa fora de Sudeste e Sul, tá? Então, vamos perceber, né, aqui a gente vê essa tela que já caiu 300 milhões de vezes em prova, né, essa telinha aqui do Portinari, que está retratando a migração nordestina, né, que é movida pela seca e pela desigualdade na distribuição
das terras. Então, a gente vê aqui, o nome da tela é Menino Morto, então a gente tem uma tristeza muito grande aqui, não sei se você consegue ver. Eu até botei aqui na outra tela, ó, tá vendo? Então, uma família chorando aqui a perda. É engraçado que as lágrimas, ó, as lágrimas aqui, tá vendo? A representação das lágrimas, o homem. Essa era a realidade que se queria retratar, tanto na arte quanto na literatura. Tá? Então, é um momento realmente muito importante para a gente se conhecer. É um momento empático de entender o que se passa em determinadas regiões para poder tentar mudar, tentar políticas públicas de acesso para essas pessoas poderem viver uma vida digna, tá? Pessoal, tudo bem até agora? Sim ou não? Fala aí comigo. Deixa eu sair aqui para ver vocês. Tudo bem? Tudo bem até agora? Bota aí para mim no chat se está tudo bem. Tudo tranquilo? Beleza? Tá bom, vou seguir aqui, tá? Bom, agora a gente já vai partir para os poetas da prosa de 30 a 45, tá? Então, a gente está vendo essa senhorinha fofa, que é uma senhorinha que parece muito aquelas vovozinhas que cozinham, né? Coisas deliciosas. Ela é a Raquel de Queiroz. Vou falar um pouco aqui sobre ela. Acho sempre importante falar sobre quem foi, para você conseguir entender um pouco até dos textos que você vai ler. É porque muitos deles apresentam aspectos meio que biográficos, e aí, no caso, existe aí uma menção ao que as pessoas passaram na vida, né? Então, a gente está falando aqui, né, de uma escritora que viveu uma grande problemática em 1915, que foi a seca de 1915, né? E ela viveu isso em plena infância. Ela foi perseguida também. Ela foi presa, na verdade, pela polícia de Getúlio Vargas em 1937. Eu não coloquei isso aqui, mas estou falando aqui para vocês. Ela, em 64, apoiou, né, o golpe militar e aí se negou como uma esquerdista no final da vida, né? Mas inicialmente era e depois se negou. E aí ela, no caso, tem dois grandes focos dentro da sua produção, que a maior produção é chamada de O 15, né? É um romance que vai ilustrar. E aí tu pensa assim, pô, o 15, calma aí, 15, o número 15, o que o 15 significa? O 15 para ela marca a vida, porque refere-se à seca. Então, veja, ela é, na verdade, uma personalidade que está retratando ali o que ela passou, né? Nessa grande crise, essa crise que ocorre no Ceará. Ela é cearense, então a obra dela é fortemente marcada por esse regionalismo, né? Trazendo o Ceará, a sua gente, a sua terra, as secas que lá se passaram. E dentro dessa obra dela, que normalmente é a obra que cai em prova, né? Não que você não possa encontrar nenhuma outra, não, mas normalmente o 15 é a obra que cai. Ela vai tratar de duas situações. Ela vai tratar da seca propriamente dita e das consequências para as pessoas que viveram a seca e as relações afetivas entre pessoas de regiões diferentes, no que tange a questão do auxílio um ao outro, como as pessoas podem se ajudar, tá? Embora esse romance denuncie as condições em que o nordestino vive, ela não vai tocar na questão da distribuição das terras como o problema maior do Nordeste. Porque hoje, até hoje, quando se fala de Nordeste, as pessoas tendem a só colocar a questão da seca, mas, na verdade, não é só isso.
Na verdade, é também a má distribuição de renda, a má distribuição do espaço da terra em si, e ela não coloca isso, ela foca apenas na questão da seca. E aí, o que acontece quando ela não fala dessa má distribuição de terras? Ela coloca as pessoas que lutam por um espaço de terra e os grandes proprietários como se fossem duas pessoas abatidas igualmente pela seca. Só que calma aí, não são igualmente abatidos. A gente está falando de um grande proprietário que tem condições de subsistência e a gente está falando da classe trabalhadora, do pobre que tem que ralar para conseguir sobreviver e comer, né? Então, quando ela deixa de abordar um aspecto tão importante, isso aqui é obviamente a gente criticando, né? Ela não consegue dar conta, né? No caso de ela não consegue, dentro da obra dela, dar conta de tantas problemáticas, mas quando ela não dá conta disso dentro de sua obra, quando ela só fala da seca, ela está colocando assim, como se a isonomia ocorresse, como se todos ali tivessem a mesma condição de vida, só que na verdade não, tá? Então, a gente tem essa crítica importante para fazer a respeito da Raquel de Queiroz dentro desse primeiro romance, o 15. Agora, houve também um feito que eu coloquei aqui para você, normalmente as provas gostam de trazer isso, que ela se tornou a primeira mulher a assumir uma cadeira na Academia Brasileira de Letras, né? Então, era um marco para a época, porque, na verdade, a tradição só incluía homens dentro da Academia Brasileira de Letras e somente em 1977 ela entrou para a ABL, tá? Então, a gente tem desde a formação da ABL apenas homens. E aí, em 77, ela foi convidada e se tornou a primeira mulher a assumir essa cadeira. Ela morreu não tem muito tempo, mas também não tem pouco, né? Ela morreu em 2003, mas pensem, né? Ela nasceu em 1910. Então, você pensa aí, porra, 1910 até 1977, caraca, quanto tempo que ela levou para ser reconhecida. Mas isso a gente já sabe que é aí um reflexo da nossa sociedade patriarcal e que, enfim, nunca coloca a mulher como centro de nada, tá? Se a gente fizer as contas de 1977, que foi quando aconteceu a introdução dela na ABL, para 1910, que foi quando ela nasceu, ela tinha 67 anos. Então, apenas ali na terceira idade ela foi incluída, tá bom? Essas são as principais informações sobre a Raquel de Queiroz. Esse carinha aqui, esse senhorzinho aqui fofinho, você já viu, tá? Ele é o Jorge Amado, que também é um outro poeta principal da prosa de 30 a 45, tá? E ele vai representar ali a região da Bahia, tanto a região do Cacau quanto a zona urbana de Salvador. Jorge Amado é importante para a literatura brasileira porque ele pega os tipos marginalizados. Quem são os tipos marginalizados? Os tipos que, na verdade, não recebem o respaldo social. Então, são os pobres, são as crianças, né? As crianças, a mulher também. Então, ele dá a vez e dá a voz para esses marginalizados, para os trabalhadores, tá bom? Então, a gente tem aí uma figura importante, uma figura que nunca escondeu que queria trazer o falar do povo para a sua publicação. Inclusive, essa característica é uma característica muito forte no modernismo, né? Sempre trazer a questão do falar do povo. Aí você fala assim, já, isso é uma característica da primeira fase, não é? Eu vou falar sim. A primeira fase na poesia queria muito trazer esse falar do povo. Jorge Amado aqui, como dava voz aos marginalizados, queria também trazer esse modo de falar, tá? Então, ele nas suas obras, vocês conhecem algumas obras dele, né? Capitães de Areia, você deve já ter ouvido falar
sobre Gabriela, Cravo e Canela, Dona Flor e seus dois maridos. Todas essas obras são obras do Jorge Amado, tá? E, enfim, como já se esperava, se ele fala dos tipos marginalizados socialmente, ele tem uma postura ideológica de esquerda, né? Então, ele nunca fez questão de fingir ser algo que ele não era, ele sempre colocou, né? Ele nunca teve vergonha de seus posicionamentos políticos, então isso vai ser presente em sua obra, e ele meio que não separava o fato de ele ser um homem público e o fato de ele ser um escritor, então não havia medo de se manifestar ideologicamente. Todo mundo via, todo mundo percebia que ele era de esquerda e, enfim, depois ele acabou se filiando ao Partido Comunista Brasileiro e, enfim, foi até deputado pelo PCB. Ele tem uma questão política muito forte dentro da sua vivência, tá? Por ele sempre trazer, ou por ele sempre desejar trazer aí o falar do povo, ele era muito criticado por alguns outros escritores que achavam que a literatura tinha de ter um outro nível e não um nível popular. E aí, por isso, eles criticavam muito, mas, cara, ele não estava nem aí. Ele não separava quem ele era daquilo que ele queria escrever. Tudo bem, pessoal? Sim ou não? Fala aí para mim. Tudo tranquilo até agora? Tudo bem? Deixa eu sair aqui para ver vocês. Tudo tranquilo? Beleza. Vamos lá, então. Nós temos aqui o José Lins do Rego, que é uma outra personalidade aqui. Ele não é tão importante quanto os outros, mas ele também figurou ali dentro da prosa de 30 a 45, tá? Basicamente, ele viveu no engenho da Bahia, da Paraíba, e ele retratou isso num livro muito conhecido chamado Menino de Engenho. Esse livro, Menino de Engenho, ele foi lançado, se eu não me engano, na década de 30, acho que 32, no início, né? E aí meio que inaugurou esse ciclo de cana-de-açúcar, tá? E aí a gente consegue perceber nesse romance, não sei se vocês já leram na escola, enfim, eu li na escola isso, a gente consegue perceber aí a figura do coronel, que é uma figura que representa o poder, e a figura do trabalhador. Então, a gente tem sempre exploração sendo muito presente nessa obra, né? A gente tem sempre o superior, como que manda, como que determina, como que faz e acontece, e os trabalhadores sofrendo sem nenhum tipo de ascensão social, sem nenhum tipo de valor, né? Nessa obra dele se acentuam esses contrastes entre quem tem dinheiro, quem tem grana, né, nas casas grandes e tudo mais, e a miséria de quem é explorado, a miséria das senzalas e tudo mais, tá? Essa subserviência dos homens que dependem da elite, né, essa colocação sempre inferior é algo que é bastante trabalhado na sua obra, tá? E aí, é claro, né, o nome da obra é Menino de Engenho, então, óbvio que quando ele conta isso, já adulto, ele vai trazer aí suas memórias. Então, tem muito essa questão da obra, dessa obra em específico, que é a obra que normalmente cai nas provas, trazer essas recordações da infância dele e da adolescência.
né? Então ele fica narrando e contando. Dizem muito que a influência dessa obra dele foi a partir da literatura de cordel, né? Não sei se vocês já ouviram falar nisso, né? Mas a literatura de cordel, ela é uma literatura popular, é um gênero popular que se escreve de uma forma rimada. Então dizem bastante que ele se influenciou muito por essa literatura, tá? Mas basicamente a temática dele gira em torno ali das problemáticas do engenho, né, dos engenhos dos ciclos da cana-de-açúcar, do cangaço, do banditismo, do misticismo. Misticismo porque sempre se acreditou que alguma coisa iria salvar as pessoas exploradas e, na verdade, nunca salvou, né? Esse carinha que talvez seja o mais conhecido foi o Graciliano Ramos. A UERJ explorou o livro dele, Vidas Secas, no ano passado. Eu acredito que quem tenha feito o vestibular da UERJ tenha lido, né? O Graciliano Ramos é um cara que sempre traz uma tensão dentro de suas obras. Então, ao ler, você pensa o tempo todo que vai acontecer alguma coisa, que alguém vai morrer, que vai acontecer uma tragédia. Ele sempre traz isso, né? E a pessoa fica sempre tensa ao ler o Graciliano Ramos, porque ele coloca as coisas de uma maneira muito negativista, muito pessimista, e aí você sempre espera que o pior aconteça. Ele normalmente gosta de trabalhar muito a questão da lei da sobrevivência, né? Lei da selva. Então, na selva, o mais forte sobrevive, tá? E aí ele gosta muito de colocar isso em suas principais obras. A gente tem como principal obra dele aí Memórias do Cárcere, né? Que foi quando ele aproximou a ficção da realidade, porque ele foi preso, não sei se vocês sabem disso, né? Mas ele chegou a ser preso, né? Alguém julgou que ele fazia, né, atividades subversivas, mas, enfim, ninguém provou nada, mas ele foi preso mesmo assim, e aí ele construiu uma narrativa em cima disso. Vidas Secas também é bastante comum. São Bernardo também é uma outra publicação dele bastante conhecida. E ele sempre faz meio que uma análise social sobre esse homem, né? Ele pega um homem, seja o retirante, seja o escravo, seja o homem explorado, o trabalhador explorado, e a partir disso, a partir desse personagem, ele vai ampliar para essa questão universal, para querer dizer que todo homem está meio que fadado àquilo que já está determinado para ele. O Graciliano é um cara que tem uma teoria que é uma teoria que a gente até pode explorar na redação, que é a teoria do inevitável. Tá? Eu coloquei aqui para vocês, nesse quarto tópico, de respeito ao seguinte. Essa teoria do inevitável é como se fosse assim, olha só. É inútil a gente tentar lutar contra a corrente, nadar contra a corrente. A gente precisa entender que as circunstâncias é que vão determinar o que a gente vai assumir enquanto posição. Então, se as circunstâncias pedirem para roubarmos, vamos roubar. Se as circunstâncias pedirem para matarmos alguém, vamos matar. Ele tinha muito essa questão, como se fosse a força do meio agindo no homem, tá? Então, para ele, esses personagens são sempre oprimidos pelo meio em que vivem, né? E aí eles meio que estão fadados aí a uma condição que nunca vai mudar. Então, uma visão bem pessimista da realidade, de fato, tá? Então, coloquei aqui alguns tópicos principais para vocês, né? Graciliano Ramos foi jornalista e político. Em suas obras existe uma tensão evidente que, no geral, retrata situações universais a partir de um personagem.
Há a denúncia de um Brasil retratado em um importante momento histórico, quando a convivência homem e meio social torna-se impossível. Impossível porque a exploração é sempre um caminho impossível para o equilíbrio, né? Para estar equilibrado, você precisa não ter exploração. Ele é autor de enredos que envolvem seca, latifúndio, drama dos retirantes, Caatinga e a cidade. Seus personagens são sempre oprimidos e moldados pelo meio. Ele traz aí essa teoria do inevitável que eu já expliquei. Quer dizer, as pessoas nunca vão fazer o que elas querem fazer, mas sim o que a situação pede, tá? E nos seus romances a gente percebe que essa lei maior é a lei da selva, a lei da sobrevivência, beleza? E que para ele as condições subhumanas nivelam animais e pessoas, colocam animais e pessoas na mesma situação. Dependendo de como, né, da situação pela qual você passe, você vai conseguir agir enquanto um animal, apenas focado em sobreviver, em resistir. A gente percebe isso em Vidas Secas, não sei se quem fez o vestibular ano passado, Tainá fez, né? Inara fez, deve ter feito também, Sara deve ter feito também. A gente consegue perceber isso quando ele mata o papagaio. Vocês lembram dessa parte? Tu lembra disso, Tainá? Quando o Fabiano, lá de Vidas Secas, sacrifica o papagaio em nome da sobrevivência dos demais? Lembro sim. Ele matou também, lembra da cadela, a baleia? Lembro. Também matou, em nome da sobrevivência. Por quê? Porque se a baleia estava doente, o que ela ia gerar? Ela ia atrapalhar a caminhada da família. Então, só que assim, você consegue perceber que, cara, a baleia é muito importante. Caraca, o cachorrinho que acompanhou eles diante de tudo. Como é que você pode matar o seu cachorro? Você imagina, você visualiza essa situação? Tipo, você matando um animal seu de estimação. Claro que você não visualiza, você está no conforto da sua casa, mas você imagina para uma família retirante que não tem condições de vida, que tem que enfrentar aí toda uma travessia e às vezes não tem o que comer, e às vezes sente sede, e às vezes sente fome, né? Então, a ideia do inevitável mesmo. Cara, não tem como evitar isso aqui. Eu vou precisar matar. Porque se eu não matar, ela vai me atrapalhar na caminhada. E aí, vamos morrer todos. Então, para não morrer todos, morre um. E aí, nessas horas, morre o animal. Não tem jeito. E, por fim, temos aqui o Érico Veríssimo, que também não foi um escritor muito, muito, muito consagrado, tá? Ele abordava ali as questões ligadas ao Rio Grande do Sul. Então, a gente, com as obras dele, só consegue meio que perceber as características e a formação social do seu espaço, né? Lá do Rio Grande do Sul. Ele era um cara ele era filho, né? De pais bastante abastados que faliram. Então, os pais eram ricos, mas faliram. E aí, a partir disso, ele saiu ali, né, de uma cidade que ele morava, né, que ele nasceu, que era Cruz Alta, e foi para Porto Alegre para ser o diretor da revista do Globo. Ele tinha relação com isso, mas ele nunca foi um cara assim muito, como é que eu posso dizer? Se eu falo isso, por exemplo, no Rio Grande do Sul, obviamente vou ser xingada, né? Mas para a literatura geral, ele nunca foi um cara muito consumido pelo público e pelos próprios escritores. Tanto é que ele nunca se declarou um escritor para escritores. Ele falava que ele contava histórias, que ele não... Ele mesmo dizia, eu não trago nada de original, eu não trago nada inovador, né? Eu só gosto de contar histórias. Então tá, então beleza. Então, se você gosta de contar histórias, você nunca vai se envolver muito na análise social dos personagens que você construiu e você nunca também vai se envolver politicamente, porque você não tem aquela vontade, né? Você não tem aquela profundidade para discutir sobre problemas políticos e sociais, então, obviamente, você nunca vai se desenvolver enquanto um escritor
para outros escritores ou para a população em geral. Tá? Então, as narrativas dele não têm grande influência, mas como ele é do Rio Grande do Sul e a gente está percebendo aí, né, que a gente tem Bahia, a gente tem Recife, a gente tem Rio Grande do Sul, a gente tem meio que o Brasil inteiro se mostrando. Então, a gente tem essa escala global que eu falei no início, que era importante. Há outros poetas, obviamente. Só que esses são os que representaram, cada um ao seu modo, a questão do regionalismo modernista. Tá bom, pessoal? Tudo bem? Deu para fazer uma revisão boa aí para vocês? Tudo tranquilo? Sim ou não? Fala aí comigo. Caio, Tainá, Júlia, Sara, Milena. Dá um okzinho aí para mim. Se você tiver alguma pergunta, você pode fazer também. Se você não tiver, eu vou postar o link para você. Esse link é o link para o simulado. São 10 questõezinhas, tá? Se você me autorizar, eu posto o link aqui agora no chat. Me diz aí se eu posso colocar. Vou colocar também lá no grupo, no nosso grupo do WhatsApp. E aí, basta que você clique e siga as instruções, tá? Ao final do seu simulado, você vai poder visualizar quantas você acertou, tá? Vou jogar aqui o link, ó. Clica no link. Ah, já, mas eu não tenho muita certeza ainda dessa matéria, eu preciso estudar mais. Gente, dá para fazer tranquilo, tá? Clica nesse link, faz o simulado e me avisa depois quando você terminar lá no grupo, tá bom? Pode ser? Já, tem tempo? Tem tempo, até 2h40. Tá? Corre lá para fazer. Tá ok, Júlia? Tá ok, Tainá? Tá ok, Caio? Milena? Tá bem. Tá bom, Caio? Tá bom, Milena? Tá bom, Sara? Clica no linkzinho, vai fazer o simuladinho, depois me avisa quando terminar, tá? Vai ficar disponível até 12h40. Então, 12h40, ó, 2h40. Então, corre lá. Beijo. É para sair daqui? Pode sair. Aí depois manda para você. Não, depois só me avisa que terminou, porque eu vou ter acesso às respostas de vocês, tá? Tá, eu aviso por e-mail? Pode avisar, amor. Pode avisar. Tá bom. Tá bom? Beijinho. Beijo. Tchau.